Olá, você sabia que um corpo neutro pode ganhar ou perder elétrons e com isso ficar eletrizado? Veja isso comigo agora, depois da nossa vinheta. Vamos lá? Olá, eu sou o professor Samir, professor de Física, e trago para vocês mais uma aula sobre a eletrostática. Essa nossa aula é a nossa aula de número 9, que vem trazendo um assunto conhecido como processos de eletrização. Aí vocês devem estar se perguntando, Samir, que processo de eletrização é esse? Vem aqui que eu te explico. Os processos de eletrização, eles são processos pelo qual um corpo neutro ele pode ganhar ou perder o que nós chamamos de elétrons. Observe que em um átomo apenas os elétrons apresentam movimentação. É o que nós chamamos de mobilidade. Tudo bem? Então, se eu tenho um corpo neutro e esse corpo ele está ganhando elétrons ou ele está perdendo elétrons, o que vai acontecer com esse corpo? Ele irá ficar eletrizado. Já falei para vocês em nossas primeiras aulas sobre eletrostática que um corpo neutro ele sempre irá apresentar o número de prótons igual ao número de elétrons. Como assim, Samir? Se eu tenho um corpo e nesse corpo eu tenho 3 cargas positivas e 3 cargas negativas, eu posso afirmar que esse corpo está no seu estado neutro. Porém, no entretanto, esse corpo que encontra-se no estado neutro, ele pode perder elétrons ou ganhar elétrons. Como assim, Samir? Se um corpo ele perde elétrons, ele vai ficar com mais cargas positivas do que cargas negativas. Assim, ele irá ficar eletrizado positivamente, beleza? E quando um corpo ele ganha elétrons, como ele fica, professor? Veja, um corpo quando ele adquire elétrons, ele vai ficar com mais cargas negativas do que cargas positivas. E assim ele vai ficar eletrizado negativamente. Então, observe que no processo de eletrização, um corpo inicialmente no seu estado neutro, ele pode ganhar elétrons ou perder elétrons. Qual consequência pode vir através disso? Se ele ganha ou perde elétrons, ele vai ficar o que nós chamamos eletrizado, porque ele pode ficar com mais cargas positivas do que negativas ou mais cargas negativas do que cargas positivas. Tudo beleza? Vem aqui que eu te explico melhor. Observe que nós temos no primeiro momento um corpo neutro. Como assim, sabe? Como é que ele está neutro? Olha, observe. Eu tenho 2 cargas negativas e também tenho 2 cargas positivas. Se eu tenho 2 cargas negativas e 2 cargas positivas, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, toda vez que isso acontece, nós dizemos que o corpo está no seu estado neutro. Mas digamos que esse corpo, inicialmente no seu estado neutro, ele comece a ganhar elétrons, tá? Então, quando ele começa a ganhar elétrons, o que vai acontecer com esse corpo que estava no seu estado neutro? Ele vai apresentar mais cargas negativas do que cargas positivas. Consequentemente, esse corpo ele irá ficar eletrizado negativamente, devido a ele apresentar mais cargas negativas do que cargas positivas. Beleza? Venha em outro exemplo aqui. Digamos que nós temos outro corpo neutro, ou seja, o número de prótons igual ao número de elétrons, e de repente esse corpo começa a perder elétrons. Observe que agora ele está perdendo elétrons, ou seja, esse corpo
ele irá ficar com mais cargas positivas do que cargas negativas. Logo, esse corpo irá ficar eletrizado positivamente, tá? Então, essa é a ideia inicial do processo de eletrização. Tudo beleza? Vem aqui. Existem 3 tipos de processos de eletrização. O primeiro processo nós chamamos de eletrização por atrito. O segundo processo será chamado de eletrização por contato. E o terceiro processo nós iremos chamar de processo de eletrização por indução. Hoje nós iremos ver apenas o processo de eletrização por atrito. Em nossas futuras aulas nós iremos falar sobre o contato e a indução. Então vem aqui. Eletrização por atrito. O que é isso, Samir? A eletrização por atrito, ela ocorre quando 2 corpos, e observe o detalhe, inicialmente neutros e de materiais diferentes, são atritados ou esfregados um ao outro. Então, caros, a eletrização por atrito, nós temos 2 corpos. Esses 2 corpos estão no seu estado neutro, ou seja, o número de prótons igual ao número de elétrons, e depois de atritados, tá? E esses corpos têm que ter uma condição, eles devem ser diferentes, ou seja, serem neutros e de materiais diferentes. Então vem aqui que eu te explico. A eletrização por atrito. Digamos que nós temos 2 materiais, o vidro e a lã. Inicialmente, esses 2 corpos, eles estão no seu estado neutros, tá? E observe que esses materiais, eles são diferentes. É o que ele fala aqui pra gente, ó. Inicialmente neutros e de materiais diferentes. Ao serem atritados, observe que esses 2 corpos, o vidro está sendo esfregado a lã, tá? Está havendo o que nós chamamos de atrito. A partir desse atrito, olha o que acontece. O vidro, ele perde elétrons para a lã, e a lã, ela vai ganhar elétrons, tá? A partir desse vidro. Observe que o vidro, quando ele perde esse elétron, ele fica carregado positivamente, e a lã, como ela está ganhando esses elétrons, ela vai ficar eletrizada negativamente. Como assim, Samir? Veja, se o vidro ele perder 2 elétrons, a lã ela irá ganhar 2 elétrons. Observe que esse sinal positivo na física é totalmente diferente da matemática, assim como o sinal negativo é totalmente diferente também da matemática. Na física, o sinal positivo caracteriza que o corpo está perdendo elétrons, e o sinal negativo caracteriza que o corpo está ganhando elétrons. Então, esses 2 materiais inicialmente neutros e diferentes são atritados, e a partir desse atrito, o vidro perde elétron para a lã, ficando carregado positivamente, e a lã ganha elétron desse vidro, ficando carregado negativamente. Certo, galera? Então, observe que depois desse atrito, o que vai acontecer com o vidro? Ele vai ficar carregado, como eu já falei para vocês, positivamente. Mas por que ele fica carregado positivamente? Porque ele perde elétrons para a lã. E a lã, ela vai ficar carregada com qual tipo de carga elétrica? A carga negativa. Por quê? Porque ela está ganhando elétrons do vidro. Tudo beleza? Vamos continuar aqui. Um aviso importante para vocês, e não esqueçam disso, que no processo de eletrização por atrito, os corpos eles vão ficar sempre eletrizados com cargas elétricas
de sinais diferentes e de mesmo módulo. Como assim, Samir? Observa, galera. Eu peguei o vidro e a lã e atritei um material no outro. Observa que o vidro, ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, é porque a lã roubou quantos elétrons dele? Também 2 elétrons. É por isso que ele apresenta o mesmo módulo. Professor, e se o vidro perdesse, em vez de 2, ele perdesse 3 elétrons? O que aconteceria com essa lã? Ela ganharia também 3 elétrons. Tudo beleza? É por isso que no processo de eletrização por atrito, no final essas cargas elétricas apresentam sinais diferentes, porém de mesmo módulo. Tudo legal? Tá? Vem aqui para nós com a nossa última informação. E essa informação em forma de atenção. Professor, por que os materiais têm que ser diferentes no processo de eletrização por atrito? Veja, materiais diferentes, eles também vão apresentar átomos diferentes. Ou seja, os átomos apresentam tamanhos diferentes. Exemplo aqui para você. O vidro ele é formado por átomos, onde esses átomos apresentam um certo tamanho. A lã também é formada por alguns átomos, onde esses átomos também apresentam um tamanho totalmente diferente dos átomos do vidro. É por isso que na eletrização por atrito, os materiais eles devem ser diferentes, porque irão apresentar átomos de tamanhos diferentes. Beleza? Vem aqui. Uma observação importantíssima aqui para vocês. É o que nós chamamos de série triboelétrica. Professor, o que é essa série triboelétrica? A série triboelétrica, ela vai caracterizar qual material vai ganhar ou perder elétrons. Como assim? Digamos que eu tenha 5 materiais aqui, ó. O vidro, o cabelo, a lã, o papel e a borracha. Digamos que eu vou pegar o vidro e atritar esse vidro à lã, como nós vimos aqui no exemplo no qual eu falei para vocês. Ao atritar o vidro à lã, observa que o vidro ele está na parte de cima, ou seja, ele vai sempre perder elétrons. E Samir, e os materiais que estão mais para baixo? Eles irão ganhar elétrons. Então, para cima, perde elétrons. E na parte de baixo, ganha elétrons. É por isso que, ao atritarmos o vidro à lã, observa que o vidro está mais acima, ele perde elétrons, e a lã está mais abaixo, ela ganha elétrons. Se o vidro perde elétrons, ele fica eletrizado positivamente. E se a lã ganha elétrons, ela fica eletrizada negativamente. Me dá mais um exemplo aí, Samir. Vê. E se eu pegasse a lã e atritasse a lã à borracha? Observe que agora a lã está mais acima do material borracha. Então, se ela está mais acima, a lã agora ela irá perder elétrons e a borracha irá ganhar elétrons. Então, a série triboelétrica ela vai caracterizar quais materiais vão ganhar ou perder elétrons. Tudo bem, galera? Então, espero vocês em nossa próxima aula e até a próxima.